ter relacionamento íntimo com Deus. E domingo passado nós conferimos juntos sobre a importância da família, ou seja, o meu relacionamento familiar, pais e filhos, e principalmente o casal. E a Nádia destacou aqui a importância não só da família natural, como também da família espiritual. E hoje eu convidei alguém muito especial do meu coração para trabalhar o tema relacionado a filhos. Então eu peço que alguém que se preparou muito para estar aqui, venha aqui à frente. Eu queria pedir que você recebesse esta sua irmã com muito carinho, com muita ternura no seu coração, que é a Camila. Vamos abraçar a Camila? Camila é uma filha amada em quem eu tenho muito prazer. Esta foi a afirmação do Pai Celestial com relação ao seu filho Jesus. E tem sido para mim motivo de muita alegria desde quando soubemos da chegada da Camila e depois do desenvolvimento dela. Ela vai poder ministrar isto a todos nós nesta noite. E ela disse-me por várias vezes: pai, o senhor acha que eu tenho condições de subir naquele púlpito e compartilhar a palavra? Eu disse assim para ela: filha, duas coisas são importantes e que vão ficar marcadas na mente e no coração de todo o rebanho. E ela me perguntou quais são as duas coisas importantes. Eu falei: primeiro, a palavra. Compartilhe a palavra. Segundo, compartilhe as experiências que você tem tido neste tema relacionado a filho. Então é isso que ela vai fazer hoje. Então eu quero convidar você a estender as suas mãos aqui para orar e abençoar a Camila. Peça ao Espírito Santo que fale com você através da vida dela. Quero ouvir você orando agora. Quero ver sua voz. Quero ouvir a sua voz. Quero ouvir a sua voz. Pai, obrigado pela vida da Camila. Ela, Senhor, orou, buscou a tua direção. E eu creio, Senhor, que o Espírito Santo que habita nela vai usá-la poderosamente. Que venha a lembrança, que ela seja objetiva, contundente, e que ela seja ungida, Senhor, para comunicar as tuas verdades a todos nós nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida da Camila. Te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Vamos receber a Camila mais uma vez? Senhora, nada, pausa, os slides estão ali e eu vou mudando para você. Beleza. Boa noite, queridos, graça e paz. Surpresos comigo aqui? Eu também fiquei, quando eu fui desafiada. Pai. Mas, amém. Vamos lá, o Senhor vai me capacitar. Já tem me capacitado. Me perdoem, às vezes, se vocês notarem uma linguagem, às vezes, um pouco infantil. É que eu estou acostumada com os pequenos. Mas o Senhor vai me ajudar em tudo. E a primeira coisa que eu queria deixar para o nosso coração nessa noite é que tudo isso que nós temos ouvido ao longo destes domingos e dos próximos que nós iremos escutar a respeito dos planos para este ano, que sejam aspectos importantes para a nossa vida, para que a gente coloque em prática. Porque ouvir uma boa ministração, ter algumas coisas de destaque, é muito bom. Mas se isso ficar apenas no nosso folheto, escrito e guardado dentro da nossa Bíblia o ano inteiro, e a gente não colocar isso em prática, não teve efeito algum.
Não vai trazer crescimento, não vai trazer mudança, não vai trazer amadurecimento espiritual para a nossa vida. Então, meu desejo hoje, ao ministrar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, é que neste ano, eu e você, possamos praticar isso que nós vamos escutar aqui. Amém? Muito bom. Então, eu queria ler com vocês o texto de Efésios 6, os versículos do 1 ao 4. Está na projeção para ficar mais fácil, a mesma linguagem para todos nós, tá? Então vamos ler juntos? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? É um texto bem conhecido nosso, né? E quando eu fui desafiada a compartilhar sobre a terceira prioridade, falar sobre pais e filhos, eu pensei, esta é uma prioridade que tem um relacionamento de mão dupla. Pais para filhos com responsabilidades e filhos para pais com responsabilidade também. Então, o primeiro destaque que eu queria fazer nessa noite é a nossa responsabilidade como filhos. O primeiro versículo diz que os filhos têm o dever de honrar pai e mãe. É um mandamento, honra. Então, não é uma opção. Eu honro se eu quiser. Eu honro quando tudo vai bem. Eu honro quando o desejo dos meus pais agradam o meu coração. Não. Honra é honra. Em todo tempo, em toda hora. Eu honro se os meus pais conhecem a Jesus, porque afinal, se eles não conhecerem a Jesus, eles não vão partilhar dos mesmos princípios que eu entendo, que eu vivo. Não. A palavra não diz, honra o teu pai e tua mãe se eles conhecerem a Jesus. A palavra diz, honra teu pai e a tua mãe. E quando meu pai pediu para que eu compartilhasse isso com vocês, eu falei, pai, mas eu não sou assim, né, uma exímia conhecedora de tudo da palavra. Eu vou ministrar em 5 minutos e acabou, como vai ser? Ele falou assim, conte as suas experiências. Então eu fui buscar no Senhor, falei, Senhor, eu quero experiências que foram marcantes para a minha vida e que vão deixar coisas claras para os meus irmãos também. Então a primeira experiência que eu queria compartilhar com vocês a respeito de honra é o que eu observo na minha casa em relação à minha mãe com o meu avô. O meu avô, ele ainda não conhece a Jesus. Mas em todo o tempo eu vejo a minha mãe honrando ele. A minha avó conhece. E às vezes acaba tendo uns conflitos dentro de casa, porque um conhece e o outro não. E vocês sabem como funciona lares que não têm o mesmo caminho, né? Então, às vezes eu percebo assim, datas comemorativas. Né? Um exemplo, Dia dos Pais. Nós estamos aqui na igreja, a nossa prioridade é o Senhor. O domingo é o Dia do Senhor. Aí às vezes eu escuto o meu avô comentando, mas não vai ter o almoço do Dia dos Pais? Aí a minha mãe se posiciona como uma filha e honra o meu avô. Não, pai, nós vamos estar juntos, nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar. Mas isso pode ser no sábado à noite, porque afinal o Dia dos Pais é todo dia, né, pai? Então é uma coisa que eu observo. Ela honra da mesma forma que eu honro os meus pais, mesmo conhecendo o Evangelho. Então, isso é um princípio que para a gente precisa ficar bem claro. É um mandamento. E olha só, é o primeiro mandamento com promessa. Então, tem aí algo especial para aqueles que cumprem. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos obedientes à palavra. E por sermos obedientes à palavra, nós temos recompensas por isso. Então, a recompensa e a minha pergunta é, você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Quer viver pouco tempo ou muito tempo? Como diz meu pai, quero viver até os 120.
Muito tempo. Então, vamos ser obedientes à palavra. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu ganho como presente a promessa de ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida e ter muitos dias na terra. Então, esse é um mandamento que fica para nós, filhos, sermos obedientes à palavra, honrando os nossos pais. Mas o texto não para por aí. Nós temos uma segunda parte, que é a parte dos pais para com os filhos. Quando a gente lê, de bate pronto, lê e não medita, como nós aprendemos hoje de manhã aqui, quando a gente só lê o versículo 4 fala: e vós pais não provoqueis a ira em vossos filhos, ou não irriteis aos vossos filhos, algumas versões dizem. E a gente logo pensa em algo de maltratar, de deixar os nossos filhos bravos, mas não é isso que a palavra diz. Veja lá, a Bíblia NVI, ela traz em nota as seguintes questões. A seguinte questão: os pais têm o dever de tratar seus filhos de modo justo. Quando isso não acontece, eles irritam os filhos. E quando é que nós não tratamos os nossos filhos de modo justo? Por favor, o outro slide. Eu destaquei aqui 3 pontos para a gente observar nessa noite. O primeiro ponto é este: os pais vêm abrindo mão de exercer a paternidade responsável, que implica em instruir e levar os filhos a Cristo. Às vezes, o que a gente observa é que as famílias trazem os seus filhos à igreja e acham que a responsabilidade da conversão, da transformação da vida do filho, é do pastor, que está aqui na frente ministrando a palavra. Ou é do líder da célula, que está lá toda quinta-feira ministrando para o filho. Ou da professora, que está lá em cima no Comuna Kids, ministrando a palavra. Afinal, é para isso que o Comuna Kids serve. Para levar meu filho a conhecer Jesus e ser transformado. Nós estamos aqui para auxiliar, mas o nosso papel não é o fundamental. O papel fundamental de levar os filhos a conhecer a Cristo vem dos pais. É dentro de casa que isso acontece. E aí, a gente não se limita à idade de 2 a 11 anos. Isso é para qualquer idade. Nós, pais, temos esta responsabilidade. E como se dá essa responsabilidade? Acontece por um aprendizado de imitação. É assim que funciona. Então, eu brinco que eu estou numa fase de que a Valentina ela é uma esponjinha. Tudo que a gente faz, ela repete. Coisas boas e coisas ruins. Então, lá em casa a gente tem uma atenção triplicada sobre tudo, para que ela não aprenda coisas erradas, né? Mas levar os nossos filhos a conhecer a Cristo é imitar a Cristo. Se eu sou filho de Deus, sou parecida com Jesus. Sou um pequeno Cristo na terra. É isso o significado da palavra cristão. Se eu sou um pequeno Cristo na terra, eu imito a Jesus. Logo, meu filho ou filha terá esta referência de Jesus. Isso tem que ficar muito marcado para nós, porque é isso que vai garantir um futuro bom e um futuro de paz para os nossos filhos. Lá em casa, é assim que funciona. Eu sou bem parecida com o meu pai. Muito parecida. Jeito da mãe, mas personalidade do pai. E sempre, gente, a vida inteira, sempre quis imitar o meu pai em tudo. Até hoje é assim. Então, às vezes o Felipe brincava comigo na época de namoro, né? Nossa, parece que eu vou casar com alguém que fez direito. Camila Ventura, @OAB. Ele brincava assim. Porque o meu pai sempre me ensinou a falar com palavras mais rebuscadas. E eu sempre achei muito bonita a forma como meu pai falava. Então eu dizia, eu quero ser igual ao meu pai, eu vou imitar ele nisso. O meu pai
sempre me deu a referência de filho de Deus. Gente, eram raríssimas as vezes, ou por casos muito sérios, que nós faltávamos no culto de domingo. Muito raro. E quando eu chegava em casa, né, às vezes na época de adolescência, ai pai, já fui domingo de manhã, porque nós estávamos no carrão. Deixa eu ficar em casa hoje à noite, eu já fui no culto de manhã. Não, nós vamos juntos louvar ao Senhor. Porque nós somos uma família e nós vamos fazer todas as coisas juntos. E domingo é o dia do Senhor. Eu sempre cresci ouvindo isso na minha casa. Então, eu imito isso hoje com a minha filha. Não é à toa que ela é conhecida como a bebê evangélica. Ela está em tudo. Mas é algo que eu aprendi na minha casa e hoje eu ponho em prática com a minha filha. Sempre na minha casa, todas as refeições, nós orávamos, consagrando o alimento e abençoando os nossos pastores. Algo que eu também imitei para a minha vida. E isso, ao longo da minha infância e na minha adolescência, foi me despertando para o reino de Deus. Até que um dia, conversando com o meu pai e com a minha mãe no jantar, sobre um coração novo, o meu pai disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim para mim: filha, você sabe que você é muito amada, muito especial, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu e a mamãe não garantimos você no céu. Eu, Jesus, como assim? Não garante? Eu estou junto com vocês o tempo inteiro. Não, porque Deus, Ele não tem netos, Ele só tem filhos. É uma verdade. Então, você precisa tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo e se tornar filha de Deus. Falei, é verdade, pai. E naquele dia, num jantar. Nada, vamos agora nos reunir, dobrar nossos joelhos. Algo informal. Em casa é assim. Ou em casa a gente tem as coisas todas certinhas. É do jeito informal. E naquele dia, nós oramos e eu confessei a Jesus como meu Senhor e entreguei a minha vida a Jesus, aos 11 anos. Mas foi pela imitação. A referência é meu pai. E até hoje, em outros aspectos, o meu pai é uma pessoa muito organizada, com tudo. E eu levei isso para minha casa também. Documentos, contas a pagar, é a minha função lá em casa. Eu gosto disso e eu copio o meu pai. Pastinhas, tudo organizado, arrumadinho. O lado extrovertido é o lado da minha mãe. Né? Falador é o lado da minha mãe. Então, imitação. Jeito. Eu te amo, mãe. O jeito de se expressar é o jeito da minha mãe. A minha mãe, ela é uma pessoa muito sensível. Então, eu chego hoje na casa dela, abro a porta. Que foi que você não está bem hoje? Não falei nem oi. O que aconteceu? Ai, mãe, aconteceu isso, isso e aquilo. Como eu resolvo? O que eu faço? Minha mãe é sensível, observadora para o nosso semblante. E sempre tem uma palavra de apoio e uma palavra de ânimo. Todos os dias. Ela pode estar também passando por uma situação ruim, mas ela tem uma palavra de ânimo para a nossa vida. E isso eu estou imitando. Não é a altura. Eu digo para eles, eu sou uma mini perto de vocês. Mas eu tento imitar isso na minha casa. Falo para o meu pai e para a minha mãe. O que é bom, eu vou copiar. Porque copiar faz bem. Não adianta. Então, o que eu aprendi que valeu a pena e que trouxe benefício para a minha vida, na minha casa eu faço igual. Não quero nem saber. Sei que vai ser bom para minha filha também lá na frente. Então, é importante a gente lembrar disso. Só que quando a gente abre mão de ensinar os nossos filhos sobre a palavra e de levá-los a conhecer a Jesus, nós causamos esta irritação. Tratamos os nossos filhos de modo injusto. E isso não é coerente com o que a palavra diz. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria deixar para o nosso coração. O segundo aspecto é este. Pais vêm abrindo mão da primeira infância dos filhos. Isso também é uma coisa muito importante.
Existem alguns estudos científicos de psicólogos que dizem que a criança de 1 a 6 anos é formada no seu caráter, no seu aspecto de afeto e nos seus aspectos de emoções. Quando a gente abre mão de cuidar dos nossos filhos, principalmente nessa faixa etária, nós podemos lá na frente colher algumas consequências que não são tão legais. E aí a gente tem que administrar lá na frente coisas que talvez, se nós tivéssemos aplicado mais tempo com os nossos filhos na infância, não teríamos que correr atrás. Então, eu vejo algumas coisas que marcaram a minha vida a respeito disso. A minha mãe, quando eu nasci, ela era dona de uma loja de aluguel de roupas e ela deixou de trabalhar. Ela abriu mão de trabalhar para ficar em casa e cuidar de mim. Foi muito bom. Eu vejo isso como algo muito benéfico para ela e para mim. A gente estreitou muito nosso relacionamento, mesmo com criança, mesmo sendo criança. Sim, mesmo sendo criança. Por quê? Eu vejo o reflexo deste momento que ela abriu mão de estar trabalhando para estar em casa, me ensinando, me educando, me mostrando o que era certo, o que era errado diante da sociedade, refletido hoje na minha vida na fase adulta. E automaticamente, quando eu engravidei, surgiu aquela luzinha. E agora? O que você vai fazer? E as pessoas me questionavam, você vai parar de trabalhar? Aí, não sei por quê. Quem não sabe, eu sou formada em fisioterapia. Então, foram anos de dedicação ao estudo. Muito tempo. Eu fiz uma faculdade de 4 anos, num período integral. Estudava de segunda a sexta e sábados pela manhã. Alguns sábados eu estudava, outros sábados eu fazia estágio voluntário num hospital no extremo da Zona Leste. Mais uma vez, meus pais presentes me incentivando nesse momento. Meu pai acordava no sábado às 6 da manhã, me levava até o hospital, numa região que chama Planalto, é depois de Guaianazes esse hospital. Me esperava lá até o meio-dia e eu voltava com ele para casa. Sábado sim, sábado não. A minha mãe, no tempo de faculdade, todos os dias, não houve dia que ela não levantou mais cedo do que eu para preparar o café da manhã. E eu me arrumava, descia, o café já estava na mesa e ela me servia ali o café. Todos os dias eu recebi isso. E depois da faculdade eu ainda fiz mais 2 anos de pós-graduação. Primeiro uma, depois mais 2 anos de outra. Iniciei alguns estudos científicos e comecei a trabalhar numa clínica muito renomada aqui em São Paulo, com uma médica muito importante na área esportiva. É uma médica que é super famosa, conhecida na televisão e tudo. Cheguei a atender muitos artistas. Então eu tinha um valor, né? A minha profissão para mim era uma coisa importante. Afinal, eu me dediquei para isso. E o mais importante, eu não fazia aquilo porque eu queria ganhar dinheiro e ser rica. Eu fazia aquilo porque eu sabia que naquele momento era o chamado do Senhor para minha vida. Eu estava ali para curar as pessoas, não só fisicamente, mas eu sempre lançava uma palavra do Senhor para os meus pacientes. Então, eu também lançava a cura espiritual para os meus pacientes ali. Então, eu tinha uma função, tinha algo importante. Mas aí eu engravidei. Plano do Senhor. Nós queríamos essa gravidez, né? Ela foi desejada. E aí, eu decidi, então, copiar a minha mãe. Vou parar de trabalhar. É uma decisão fácil de nós tomarmos? Não é. A sociedade hoje mostra o quê? Que a mulher tem que se valorizar, que nós estamos no mercado de trabalho e temos que conquistar o mesmo lugar que os homens. Mas a gente acaba abrindo mão
de educar nossos filhos em casa. A gente terceiriza a educação dos nossos filhos. Com avós, com pessoas que são responsáveis. Eu não teria problema nenhum de deixar minha filha sendo cuidada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles são maravilhosos, eu conheço muito bem eles. Mas não é o melhor para ela. A minha mãe é vó da Valentina e não mãe da Valentina. A mãe sou eu. Quem tem que educar a minha filha sou eu. E aí a gente se depara com outras questões. Então agora eu tenho que parar de trabalhar se eu trabalho? Como que funciona? Não. Se a gente se enquadra numa situação de que a mulher precisa sair de casa para ajudar a compor a renda da família, você, esposa, em conjunto com o seu esposo, em consenso com ele, orem pedindo para que o Senhor prospere o trabalho do seu marido, para que ele alcance lugares maiores na empresa, seja promovido, tenha salários melhores, para que você possa ficar em casa para cuidar do seu filho, para você poder educar o seu filho, para você poder ensinar o seu filho. Porque quando a gente abre mão de ensinar os nossos filhos, a gente causa essa irritação. A gente trata os nossos filhos de modo injusto. E o terceiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês é este. Pais, vem abrindo mão do relacionamento e da dinâmica familiar. Hoje, a onda é WhatsApp para todos os lados. Facebook, então, nem se fala. Senta na mesa para jantar, cada um com seu celular. Isso inclui pais também, não é só os filhos, viu, gente? Porque os pais também, pá, no celular. Então, como foi seu dia? Bom. E o que aconteceu hoje? Nada. E aqui em casa? Ótimo. As conversas, os diálogos dentro de casa estão se acabando. Nós temos que tomar muito cuidado, porque de uma forma sutil, o inferno pode trabalhar isso na nossa casa e trazer grandes problemas. E outra coisa que nós, como filhos de Deus, precisamos valorizar com os nossos filhos é o tempo com Deus junto com eles. Pais ministrando a devocional aos filhos. Pais e filhos realizando o culto familiar semanalmente em casa. Por quê? Porque isso faz com que os nossos filhos cresçam firmados na palavra. Nós queremos ver os nossos filhos lá na frente, adultos, sendo prósperos. Claro que sim, vamos investir nos estudos. Mas nós queremos ver os nossos filhos melhores do que nós no reino de Deus, certo? Então vamos investir na palavra. Vamos investir na oração. Vamos investir no nosso tempo com Deus. Porque quando nós abrimos mão de ter o nosso tempo de conversar com os nossos filhos sobre o Senhor, nós tratamos os nossos filhos de modo injusto. Um exemplo que eu tenho bem claro disso na minha casa era assim. Toda semana nós tínhamos o culto doméstico. No culto doméstico, cada semana era um que ministrava. Todo mundo tinha responsabilidade lá em casa. Então, meu pai já falava, semana que vem, Camila, é você. Então, você vai orar, faça a sua devocional, e você vai separar uma devocional da semana. Geralmente, a gente fazia na sexta-feira o culto familiar. Uma devocional da semana, que o Senhor falou com você, e você vai ministrar para mim e para a mamãe. Então, naquela semana seguinte, eu é que ministrava. Na outra, era minha mãe, e assim sucessivamente. Então, todos tinham papel fundamental lá em casa. Não tinha assim, só o meu pai falava e eu escutava, a minha mãe também. Não. Ou só a minha mãe falava. Não. Todo mundo ministrava. E a gente tinha em casa o caderno de oração. Lá no caderno de oração, nós anotávamos todos os nossos pedidos. Do meu pai, da minha mãe, todos os pedidos eram ali. Gente, às vezes, na fase de infância, eu pedi o que eu queria. Eu queria uma mochila nova. Ai, mãe, posso pôr no caderno de oração que eu quero uma mochila nova? Coloque o seu pedido, porque se o Senhor enviar provisão para o seu pai, nós vamos comprar a mochila nova. Então, eu punha lá, pai, tá aqui meu pedido de oração, minha mochila nova, não vamos esquecer de orar por ela, tá? Eu falava, gente, tinha que deixar claro para ele não esquecer. Depois, na adolescência para a juventude,
era o namorado, né, gente? Pai, vamos orar pelo namorado? Vamos, filha, o Senhor vai preparar o melhor varão para você. Já está separado, filha, você já vai descobrir. Pai, então vamos orar muito por esse namorado, pai. Vamos orar. Então, a gente tinha esse caderno de oração. Lá em casa, a gente faz o caderno de oração. Só eu e o Felipe ainda, Valentina não dá para fazer, né? Mas, gente, eu não deixo de ministrar todos os dias um versículo da palavra para ela. Mesmo que seja por 2 minutos de atenção. Não importa. É o que a capacidade dela, por conta da idade, permite. Mas eu estou ali semeando a palavra todos os dias. E uma vez por semana, eu, Felipe e ela, temos um tempo de qualidade. Ali a gente louva Jesus, com as músicas que ela gosta, né? Com as músicas do culto infantil, que é da idade dela, que ela gosta. A gente põe o DVD, louva o Senhor. A gente diz para ela, quando vai orar, filha, agora a gente vai conversar com Jesus. Então, vamos fechar os olhos para falar com Jesus? Ela fecha um, abre o outro, mas nós estamos ensinando os valores. E assim, nós queremos progredir. Uma outra fase marcante da minha vida, que os meus pais foram muito presentes, foi na época da decisão da faculdade. Que curso escolher? Uma dúvida muito grande para os jovens, né? E agora, estou formado, o que faço da vida? E aí, 1000 cursos na minha cabeça, eu queria tudo e não queria nada, porque não tinha uma direção. Aí, uma hora eu falei para o meu pai, acho que eu quero medicina. A minha mãe, então, você precisa entender que medicina é um curso que precisa se dedicar bastante ao estudo, são anos para se formar. Você vai pagar esse preço alto? Acho que medicina não. Vamos pensar em outro, então, porque não era... Não, a gente tem que ser sincero com nós mesmos. Eu gosto de estudar? Eu gosto, mas medicina precisa de um nível de excelência de estudo para entrar numa faculdade, né? Então, e para se manter na faculdade. Aí, não. Aí eu falei para o meu pai. Arquitetura. Estava na moda, na época, o curso de arquitetura. Pai, eu acho que eu levo jeito para arquitetura. Gente, meu pai jogou um balde de água fria em mim nesse dia. Ele falou assim para mim, filha, você sabe desenhar uma casinha? Pai, não sei. Não, eu acho que esse não é o melhor para a sua vida. Vamos orar e buscar em Deus o melhor? Vamos, pai, vamos buscar, porque eu sei que quando for a resposta do Senhor, eu vou ser bem-sucedida. Então, melhor a gente buscar em Deus. E foi aí que eu decidi fazer fisioterapia. Aconteceu um acidente comigo mesma e eu precisei fazer fisioterapia por um tempo e me encantei por essa profissão. Falei, é isso, Senhor, eu quero cuidar das pessoas e é nessa área que eu vou cuidar das pessoas também. E aí decidi ir para a fisioterapia. E mais uma área de uma experiência muito importante para mim também foi um momento do namoro, né? A decisão de namorar, era tempo, não era tempo, o que era o melhor para a minha vida. Lá em casa, a gente tinha um combinado. Minha mãe dizia assim para mim, namoro exige tempo e precisa de uma cabeça centrada. Se você ficar entre namoro e estudo, você não vai fazer bem feito nenhuma coisa nem outra. Então, primeiro você vai decidir o que você quer ser profissionalmente e depois disso é que você vai ter a escolha do pretendente. Então, gente, essa época nós estávamos na comunidade na Lapa, né, pai? E lá os meus amigos, né, os jovens, já sabiam. Camila é só depois dos 18, porque era só depois da faculdade, então eu só ia namorar depois dos 18, já era algo definido. Mas não era um peso para mim, viu, gente? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Não era uma coisa assim, os meus pais me obrigaram e eu sou obediente e vou fazer. Não, era algo que o Senhor também tinha colocado no meu coração. E isso é uma forma de honrar também os meus pais, sendo obedientes ao que o Senhor também tinha dito a eles. Então, eu honrei. Eu iniciei o meu namoro com 19 anos, né? E depois eu já estava na faculdade e tal, e aí eu comecei a namorar com o Felipe
E aí, quando eu comecei a namorar, antes de namorar com o Felipe, quando eu estava conhecendo o Felipe, eu falei com meu pai, ai pai, e aí? Gente, eu preciso sempre da aprovação dos meus pais para tudo, até hoje. E aí, pai, o que você achou? Pode ir em frente? E aí o meu pai, né, aprovou, disse, não, filha, vai, é um moço de Deus, tem compromisso com o reino, o coração dele está colocado no Senhor, família dele envolvida com a igreja. Está aprovado sim, eu abençoo, pode namorar. Ufa, então, eu falei, Felipe, está liberado, podemos namorar. Meu pai já liberou. Então, gente, tudo na minha vida foi assim. E é até hoje. Eu não me envergonho de dizer isso. Eu honro os meus pais, sim, conto tudo a eles. E sabe o grande benefício que eu tenho neste relacionamento de mão dupla? É que os meus pais são os meus melhores amigos. Eu não tenho nenhuma reserva com eles. Eles sabem tudo da minha vida. Mesmo depois de casada? Mesmo depois de casada. Porque eles continuam sendo os meus melhores amigos e eles serão para o resto da vida, até Jesus voltar. Eles são os meus melhores amigos. Eles são as pessoas com quem eu mais tenho liberdade. Então, eu digo para eles, né? Eu tenho um grande privilégio de ser filha e ovelha. Então, eles são meus pastores, me discipulam, meu pai discipula o Felipe, a minha mãe discipula a mim. Mas antes de tudo isso, antes de serem meus pastores, antes de serem meus discipuladores, eles são os meus melhores amigos. Porque nós construímos um relacionamento baseado na palavra. Onde eu sempre busquei, procurei honrá-los em tudo. E eles sempre buscaram e procuraram não me tratar de modo injusto. Ser justo comigo. E o que eu deixo para vocês nessa noite é essa palavra. E digo para vocês o seguinte, nós não somos uma família perfeita. Pelo contrário, temos muitos defeitos. E estamos sendo aperfeiçoados assim como vocês, dia após dia no Senhor. Mas a palavra de Provérbios 22:6, ela se cumpriu na minha vida. Os meus pais, quando eu era criança, me ensinou no caminho que eu devia andar. E agora que eu sou adulta, eu tenho a certeza que eu não quero me desviar dele. Porque eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida, Ele é meu único caminho, e é nele e para Ele que eu quero viver todos os dias da minha vida. E é isso que eu tenho para minha filha. Então, tenho imitado, tenho copiado, tenho tentado fazer o melhor com ela. Aquilo que nós fizemos em casa e que não foi tão bem, nós temos adaptado na minha casa e tentamos melhorar para fazer com ela também, ensinando-a. Mas não sou perfeita, tenho muito para melhorar e a minha casa também. Mas quero, neste ano de 2016, ser assim, uma filha que continua honrando os meus pais. E hoje a minha principal forma de honrar meu pai e a minha mãe é contribuindo incansavelmente com o ministério, com o chamado que eles têm para este lugar. Meu coração arde, queima pela Zona Norte, pelas crianças, e eu creio que nós vamos incansavelmente trabalhar semana após semana junto com a nossa equipe do Comuna Kids, e nós vamos ver este ministério crescendo. Nós vamos ver as células de criança multiplicando. Eu creio nisso. E essa é a minha forma de honrar os meus pais. Essa é a minha forma de mostrar para eles com as minhas atitudes. Nós estamos juntos. Eu amo vocês e eu não vou abandonar e nunca vou deixar de honrar vocês. E na minha casa, da mesma maneira, com o nosso relacionamento pessoal, sempre sendo obediente ao que eles dizem para mim, mesmo casada, porque eles são muito mais maduros, eles têm experiências que já passaram que eu ainda não passei, que eu preciso aprender, eles têm muito a me ensinar, e por isso eu sempre quero ouvi-los. Então, o que eu quero neste ano de 2016 é isso. Como filha, honrar os meus pais. E como mãe, como pai, não causar irritação
na minha filha, tratá-la de modo justo, ensinando a palavra, mostrando para ela o modelo de Cristo através da minha vida e da vida do meu esposo, para que ela nos imite, abrindo mão de estar fora de casa trabalhando para estar dentro de casa ensinando-a e valorizando o tempo de oração, de devocional e de culto doméstico com ela. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Som. Rafaelzinho, querido, cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Chega aqui, Rafa. Filha querida, que bom ouvir isso mais uma vez. Você tem realmente agradado o coração do Senhor e do seu Pai. E eu quero transferir uma pergunta para você que ouviu a Camila. Você que é pai, você que tem filhos na pequena ou tenra idade, ou na maioridade, não importa. Como tem sido o seu comportamento? Você tem agido de modo justo? As decisões que a Camila tomou foram tomadas no altar de Deus. Ninguém disse a ela que ela deveria imitar os passos da mãe. Aliás, as decisões que eu e a Nádia tomamos há muitos anos atrás foram tomadas no altar, não por influência de ninguém. Me surpreendi quando a Camila veio a nós dizendo que se dedicaria ao ensino, à criação e à instrução da filha. Olhando para o lado do mercado de trabalho, é uma loucura. Mas a Camila me convenceu quando disse: pai, eu voltarei a trabalhar sem problema algum, se precisar somar a renda do meu esposo. Enquanto ele for o provedor, enquanto ele suprir as necessidades, eu vou ocupar o meu papel de esposa e mãe. E eu fiquei com meu coração tão agradecido, porque eu creio que o Senhor vai honrá-la. É uma atitude pessoal, e ela deixou bem claro que isso não é regra. Isto é uma direção que ela teve. Ela quis imitar a mãe, mas para imitar a mãe ela foi ouvir o seu Senhor. Como você tem criado os seus filhos, você que é pai? O texto que ouvimos nesta noite de Efésios fala sobre a irritabilidade. Irritar um filho é quando um pai ou uma mãe deixam de ser sensível e passam a agir de forma insana. E isto não é justo. Há muitos filhos de pais cristãos dentro das nossas igrejas que têm feridas profundas por falta de habilidade dos pais. Pais que não foram sensíveis, pais que não dedicaram tempo, pais que se preocuparam em ganhar, ter. Quero orar hoje pelos pais. Fiz questão da Camila hoje falar, não por ser a minha filha, mas eu pedi a ela que contasse as experiências produzidas na vida dela, para que de alguma forma ela abençoasse você. Porque hoje nós estamos vivendo um contexto muito perigoso.
contexto é em que os pais não assumem as suas responsabilidades e delegam isto para professores na escola, para familiares, e correm risco, porque Deus espera que homem e mulher, marido e esposa, cumpram o seu papel. A esposa como a edificadora, é o que diz a Escritura. Quem edifica, o homem em quem provê. Então eu quero fazer 2 orações hoje. Pelos pais, pai e mãe. E depois eu quero orar por todos os filhos. Sejam eles filhos de pais convertidos ou não. Então peço a gentileza dos pais ficarem em pé comigo agora. Todos os pais, ponham-se em pé. Eu já estou de pé porque sou um pai. Quero orar e me incluo nesta oração, rogando que não haja em nenhum de nós falta de convicção e de responsabilidade para o exercício do ministério paterno ou materno. Que nós não sejamos seduzidos pelo modelo que está aí fora. Modelos de filhos desajustados. Modelos de filhos que não têm noção da realidade da vida. Filhos que sofrem, como alguns que eu conheço, até de pastores, que não têm a sua identidade definida, não sabe quem são, e quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Portanto, não tem identidade e não tem destino. Quero orar por você que está em pé, pai e mãe, rogando ao Espírito Santo que nos ajude. Como você ouviu hoje a Camila, embora seja ela casada, e quem hoje pastoreia e cuida da minha filha é o esposo, mas isso não significa que eu e a mãe não temos mais influência ou participação. Pelo contrário, quando percebemos riscos, logo corremos e alertamos. E você que está de pé, e eu estou deixando você de pé propositadamente, por alguns minutos, para você refletir como tem sido a sua história de pai e mãe. Para você não associar-se a nenhum modelo que não temos nas Escrituras. Como cristãos, nós temos uma referência. Eu aprendi isso logo no início da minha vida cristã. Aprendi a trabalhar para uma família ajustada. Não uma família perfeita, mas uma família ajustada. Filhos submissos. Filhos que não tragam vergonha. Não estou dizendo que é o seu caso. Estou dizendo que se nós não trabalharmos com os nossos filhos, nós vamos correr riscos. É isso que eu estou dizendo nesta noite. Portanto, pai e mãe que está aqui me ouvindo,
trabalhe este planejamento, trabalhe áreas vitais da sua vida e da sua família. Não seja nécio, omisso, em não observar princípios imutáveis da palavra. Você pode não ouvir isto de forma agradável, mas ouça e observe os princípios da palavra. Isto vai fazer a diferença na sua família. Quando você tiver filhos casados, quando você tiver netos casados, você vai olhar e conferir que valeu a pena você alinhar sua vida com a palavra. Você não será envergonhado, você não será exposto. Daí a Comunidade da Graça separar o mês de janeiro, e isto por longos e longos anos, a fim de conferirmos como estão nossas relações com Deus, na família. Semana que vem nós vamos tratar sobre uma área importantíssima, que é a vida profissional. E eu tenho um outro convidado, eu mesmo fiz o convite a ele, jovem ainda, que vai falar comigo e com você, e vai trazer um conselho de Deus para o meu e o seu coração. Portanto, você que está de pé, põe as duas mãos sobre o seu coração. Pais que estão nesta noite, ponham as suas duas mãos sobre o coração. Pense sobre o conselho que o Espírito Santo trouxe a todos nós, sobre responsabilidade de não irritar os filhos, de não tratá-los de modo injusto. E peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para esquadrinhar o seu coração e as motivações pelas quais você tem criado, educado, aconselhado e mostrado a referência para os seus filhos. E se você ouvir algo de que você está fora dos padrões, aonde você está, eu quero convidar você a arrepender-se, a pedir ajuda, a pedir socorro e colocar em prática os princípios da palavra. Pai, eu oro e me incluo como um pai natural, pedindo-te, Senhor, que jamais eu esqueça de orientar, aconselhar e ministrar, Senhor, a minha filha. Por conseguinte, é o meu genro, Senhor, que é uma espécie de filho para mim. Trato-o como filho. Me uno com cada pai e cada mãe que está aqui me ouvindo. Espírito Santo, não deixa a gente tratar os nossos filhos e promover irritação neles. Espírito Santo, coloca guarda na nossa boca, porque palavras marcam negativamente ou positivamente. Espírito Santo, ajuda cada um de nós, pai e mãe, a tratar os nossos filhos não como nossos, não como propriedade, mas como herança, pois naquele dia haveremos de oferecê-los, haveremos de ouvir da tua parte, Pai bondoso, que esta herança foi cuidada com muito esmero, com muito amor, com muita atenção. E sobre os pais, Senhor, eu invoco a tua bênção nesta noite.
a bênção do conselho, a bênção, Senhor, da flexibilidade. Há muitos pais inflexíveis, muitos pais austeros, ou muitos pais liberais. Espírito Santo, promove equilíbrio para nós pais neste lugar. Ajuda cada um de nós, pais, a orientar os filhos com os princípios da palavra de Deus, a fim de que nós não tenhamos receio ou porventura qualquer medo de termos errado no processo. Oro, Pai, declarando a Tua bênção sobre nós, cada um de nós aqui nesta noite, no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, a quem amamos e servimos. Amém. Digam todos comigo, amém. Queiram sentar-se. Quero orar por todos os filhos que estão aqui, cujos pais são convertidos ou não. Fiquem em pé um instante comigo. Quero pedir uma gentileza. Você que é filho, e me refiro a filhos, não a estes que já são em uma idade já pós-adulta, mas filhos solteiros, filhos que precisam do cuidado paterno. Estes filhos eu quero convidá-los a virem aqui à frente agora. Quero que você venha aqui à frente agora para que a gente ore por você. Rapidamente saia e venha aqui à frente. Há um grupo de pequeninos que Camila está destacando aqui, que também deve vir aqui à frente. Filhos, deixe-me dizer algo para vocês. Possuindo pais convertidos ou não, eu quero que vocês saibam que meu coração de pai e de pastor estará sempre aberto para ouvir e para orientar vocês. Vocês poderão ver inúmeras falhas na minha vida, mas uma vocês não vão encontrar: falta de atenção, falta de zelo com vocês. Vocês são a prioridade desta igreja. A prioridade deste ministério está voltada para filhos, sejam eles tenros ou adultos. A atenção dos pastores e líderes desse ministério é inculcar os valores do reino de Deus na sua vida, no seu coração, porque vocês serão a continuidade da comunidade da graça. A comunidade da graça vai subsistir, não porque houve entre a história dela Carlos Alberto, Valmir, Wagner, Ademar e outros tantos. Todos eles estão dando a sua contribuição, mas vão passar.
não são eternos. E a comunidade da graça vai dar continuidade através de cada um de vocês, porque vocês farão a diferença nesta nação e nesta sociedade, como filhos amados de Deus o Pai, dos seus pais terrenos e dos seus pastores que deram atenção e valor a vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não precisam marcar horário para falar comigo. A minha agenda está sempre disponível para vocês. Vocês, se não têm, devem ter o meu telefone, o meu e da minha esposa. Eu sou acessível. Eu não me escondo numa redoma. E eu estou falando isso para que vocês aproximem-se dos pastores de vocês para conhecer o coração deles, para saber qual é o projeto que esses pastores têm para você, o que é que eles pensam, aonde eles querem levar vocês, não como massa de manobra, mas como filhos em quem nós temos respeito, amor e admiração. Eu quero orar por você, filho, filha. Eu quero que vocês saibam que quando algo acontece com vocês, quando alguém toca em vocês, estão tocando em mim, estão atingindo a mim. E eu não permitirei, enquanto eu for pastor desta comunidade, que vocês sejam ofendidos, maltratados e não valorizados. Estou dizendo que isto acontece, mas ai se eu souber se alguém fez isso com vocês. Eu prontamente tomarei as providências, por amor a vocês, por amor ao rebanho e por amor aos pais de vocês, porque vocês são pérolas, são pedras preciosas